Nós ouvimos do pastor Elivandro como porta-voz do Senhor, o pastor nos falando sobre o poder de Deus. E usando o capítulo 4 de João, nos lembrou a impactante palavra do Senhor Jesus à mulher samaritana, quando lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Se conhecesses o poder de Deus e quem é que fala contigo, disse o Senhor. E que Deus seja louvado pela sua providência, porque disso nós trataremos dessa manhã. Sobre o poder de Deus, agora personificado na pessoa do Espírito Santo, e sobre o que é que isso tem a ver acerca de quem Jesus é. O tema dessa manhã é o Espírito Santo e missões, e a evangelização. É disso que trataremos. Se o Senhor nos conceder graça, irmãos, certamente sairemos daqui muito edificados, porque falaremos da bendita pessoa de Deus, o Espírito Santo. E vamos orar então, pedindo ao Senhor sua graça sobre as nossas vidas. Amado Pai, que maravilhosa oportunidade o Senhor nos dá nessa manhã, porque falaremos da pessoa bendita, o nosso Senhor, o Espírito Santo, o nosso Deus, e que Tu, Senhor, nos dê condições necessárias para falar deste maravilhoso Deus a quem servimos. Ó Deus, eu sou limitado, fraco, pecador, falho, e de mim mesmo seria impossível, ó Deus, falar de um Deus tão maravilhoso. Por isso eu te clamo graça, Senhor, sobre minha vida, para que o Senhor me revista de Cristo e do poder do alto, a fim, ó Deus, de suplantar as minhas limitações e dificuldades. E por Tua graça, Senhor, me concede fidelidade à Tua palavra, porque nada que eu tenha a dizer de mim mesmo é relevante, nem para mim, nem para os meus irmãos. Mas aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus, tem relevância infinita para nós. E por isso eu clamo a Ti que o Senhor dê corações, mentes e ouvidos também aos meus irmãos, como a mim mesmo, para discernir da Tua palavra, crer e obedecer, Pai. Que assim o Senhor nos conceda por Tua graça nessa manhã, é o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar do Espírito Santo leva a nossa mente, provavelmente, pelo menos leva a minha, ao capítulo 2 de Atos. É tão marcante o vínculo entre o capítulo 2 de Atos e o Espírito Santo, que, vamos dizer assim, informalmente nós já dizemos assim, o texto sobre o Pentecostes, né? E Pentecostes, para nós, na Nova Aliança, está muito ligado à vinda do Espírito Santo. Então, nós vamos ao capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é o texto base que irei me utilizar nesta manhã, mas já lhes adianto, como disse ontem, nem feche sua Bíblia, porque nós vamos ir para vários textos da Bíblia nessa manhã, tá bom? Mas nós vamos para outros e voltamos para Atos 2. Atos 2 vai ser o nosso porto de partida para essas ilhas de bênção e de graça de Deus, que nós vamos visitar na Bíblia nessa manhã, mas sempre voltando a Atos 2. Então, o Espírito Santo e a evangelização. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 11. Inicialmente, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu.
E eu queria que vocês prestassem atenção nesta ênfase, vindo de todas as nações debaixo do céu. E então, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Meus irmãos, esse texto, ele marca a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. E eu precisaria de tempo para tratar sobre essa vinda do Espírito Santo, porque infelizmente na mentalidade cristã atual parece que se crê que o Espírito estava ausente antes, como se agora ele estava vindo e antes ele não estava presente. E certamente não é isso que está acontecendo, mas esta vinda especial do Espírito Santo sobre a igreja, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O pastor Elivandro falava hoje sobre a destruição do templo de Jerusalém, do templo pelos babilônios, e quando diz a palavra de Deus que quando isso estava para acontecer, a glória do Senhor abandonou o templo, e aí houve a destruição. Mas havia uma profecia, a profecia que o Senhor voltaria a habitar no meio do seu povo, e essa profecia está sendo cumprida aqui. O Espírito Santo, essa vinda do Espírito Santo é a presença prometida de Deus entre o seu povo, essa presença especial de Deus entre o seu povo através do Espírito. E nesse primeiro pedaço, nessa primeira parte do texto bíblico, eu queria destacar que a vinda do Espírito Santo garante regeneração para os pecadores e salvação às nações. Existem sempre as pessoas que anotam, então esse é o primeiro tópico. A vinda do Espírito Santo garante regeneração para os pecadores e salvação para as nações. Perceba, meus irmãos, que o Espírito vem sobre os discípulos e esse poder do alto toma a vida dos apóstolos e eles começam ali a anunciar as maravilhas de Deus em vários idiomas. E o texto bíblico diz que havia ali pessoas de todas as nações da terra, ou do que era entendido como terra naquele momento, e ali estão pessoas de todas as nações, e o evangelho do Senhor, as maravilhas de Deus é pregada naquele momento em todos os idiomas, em todas as línguas. A vinda do Espírito Santo marcou o momento em que se cumpriu as promessas de Deus, de que ele iria realizar uma nova aliança, onde o poder e a presença especial de Deus viria sobre o mundo para dar aos eleitos uma nova condição, aquilo que nós chamamos de regeneração. Os profetas haviam anunciado no passado de que um dia o Senhor estabeleceria uma nova aliança e que essa nova aliança iria proporcionar ao povo de Deus uma nova condição, aquilo que nós chamamos de regeneração. Veja, por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 11, versículos 19 e 20. O profeta Ezequiel havia anunciado dias que para ele estava no futuro, dias maravilhosos, grandiosos, demais até para acreditar talvez naquele momento. Ezequiel profetizou o seguinte: assim diz o Senhor, dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim profetizou Ezequiel. E agora em Atos 2 nós estamos vendo essa profecia se cumprindo,
o Espírito visitando o povo de Deus de forma especial, lhes regenerando, lhes dando novo nascimento, lhes dando nova condição. O poder de Deus vindo do alto e visitando a igreja na nova aliança. Também o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículos de 31 a 34, havia profetizado o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E contra aquilo que os nossos queridos irmãos pedobatistas afirmam, quando eles olham para a teologia da aliança e afirmam que Antigo e Novo Testamento nada mais são do que apenas administrações distintas do mesmo pacto da graça, contra isso, nós vemos a palavra de Deus dizer outra coisa, porque o profeta disse que essa aliança que viria seria assim, versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, não na mesma essência, não na mesma base, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, e assim seria a nova aliança, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ora, os profetas haviam dito que o Senhor visitaria seu povo de forma especial, e que quando Deus fizesse isso, uma nova aliança se estabeleceria, ele daria regeneração, nova condição ao povo, e então algo novo estaria acontecendo. Nós vemos aqui de cara, meus irmãos, algo importante. O Espírito Santo, ele é a causa de nós realizarmos missões, de realizarmos a evangelização de perdidos, pelo simples fato de que se nós tirarmos o Espírito Santo dessa equação, não há razão para fazermos isso. Evangelizar não se trata de eloquência, não se trata de conseguir construir argumentos convincentes às pessoas, porque Romanos, no capítulo 3, nos lembra que ninguém conhece a Deus, ninguém deseja a Deus, e termina com a grande conclusão de que, porque todos pecaram, estão destituídos dessa graça, dessa glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos desse ambiente da graça de Deus por si mesmos e são incapazes de conhecer e de crer. Sem o Espírito Santo, meus amados irmãos, o melhor dos pregadores seria ineficiente. Mas é justamente essa vinda com poder do Espírito Santo, dando um novo coração aos perdidos, que permite que homens sejam alcançados pelo trabalho da evangelização. Nós evangelizamos porque o poder do alto veio, como havia sido prometido, e esse poder do alto, o Espírito Santo, vem alcançando os perdidos. Ora, meus irmãos, é importante observarmos então que o papel fundamental do Espírito Santo na evangelização é que ele é aquele que faz a evangelização ser eficaz. É ele quem convence os perdidos sobre a verdade de Jesus Cristo. Mas ampliando essa ideia, e agora começando a fazer um gancho com a pregação de ontem, porque eu acho que é comum aos pregadores todos, pregação em sequência, dando continuidade ao que estava sendo falado ontem, e começando a construir essa ponte, esse gancho, não apenas o Espírito Santo daria novo nascimento, um novo coração, regeneração para convencer os perdidos, mas pelo poder do Espírito Santo, na nova aliança, também o Evangelho seria pregado e alcançaria pessoas de todas as nações.
Atos 2 está cumprindo Atos 1. Atos 1, versículo 8. Assim os discípulos ouviram do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, também em Samaria, e até os confins da terra. É a vinda do Espírito Santo que garante, irmãos da nova aliança, que pessoas de todas as nações creriam no Senhor. E aqui então nós começamos a desenvolver essa ideia sobre o lugar do Espírito Santo na evangelização. Mas eu comecei a minha fala de ontem dizendo assim: eu não tenho intenção de tratar nenhuma coisa aqui nessa conferência de forma estanque. Eu falei isso ontem. Eu não quero falar sobre o lugar da igreja na evangelização de forma solta, mas eu quero falar de forma vinculada à cristologia. Lembram disso? Porque a cristologia é a unidade unificadora de todas as doutrinas bíblicas. A pessoa de Cristo é quem unifica tudo para nós. Ora, assim também falo nesta manhã, qual é o lugar, o papel do Espírito na evangelização à luz da cristologia. À luz da pessoa de Cristo, qual é o lugar do Espírito na evangelização? E agora nós iremos encaixar essa palavra com a palavra de ontem. Ontem, meus irmãos, eu falei que Cristo Jesus foi entronizado como rei sobre as nações e sobre a história. E um dos sinais visíveis do reino de Cristo seria a conversão das nações. E como isso se daria? Falava ontem, a igreja como um instrumento do reino. A igreja seria um instrumento pelo qual Cristo alcançaria as nações com o seu poder, com o seu governo. Nós ficamos até aí ontem. E hoje nós vamos partir disso e ampliar isso. Ora, o segundo ponto que eu quero tratar é que a ressurreição de Jesus, na verdade esse segundo ponto é uma ponte com o que eu falava ontem, uma lembrança. A ressurreição de Jesus marca o início de seu reinado messiânico. Disso já falamos, mas agora vem algo novo. Então, a ressurreição de Jesus marca o início do seu reinado messiânico. E o envio do Espírito Santo é sinal e poder deste reinado, dando início à nova aliança. Eu preciso perceber que a vinda do Espírito Santo está vinculada ao reino inaugurado do Messias, inaugurando assim a nova aliança. Então a ressurreição de Jesus marca o início de seu reinado messiânico, e o envio do Espírito Santo é sinal e poder deste reinado, dando início à nova aliança. E nós vamos perceber isso no mesmo texto de Atos 2 que estamos a estudar, o texto da descida do Espírito Santo. Geralmente as pessoas vão até Atos 2 para perceber a vinda do Espírito Santo. Alguns vão ficar tão impressionados com a história das línguas e tudo, e vão ficar encantados com isso e esquecem de tudo que virá ainda no texto de Atos 2. Se eu não me isolar apenas na vinda do Espírito, mas ver quais as implicações disso que são narradas no próprio capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que essa vinda do Espírito Santo é ainda mais maravilhosa do que meramente o poder do alto descendo, aqueles homens que eram galileus simples, pobres, sem erudição, pregando o evangelho em todas as línguas do mundo, e as pessoas ouvindo e ficando maravilhadas. É grandioso ver isso, mas não está nem perto de acabar, porque então o texto de Atos vai seguir, e o apóstolo Pedro vai entrar em cena. E no versículo 14 de Atos 2, o apóstolo Pedro vai dizer assim: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, vendo aquela multidão maravilhada pela vinda do Espírito, pelo poder do alto sendo revelado, pelos discípulos pregando em vários idiomas, Pedro olhou para eles e disse, erguendo a voz, adverti-os nestes termos: varões judeus e
todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E o apóstolo Pedro então começa a pregar. E é um sermão maravilhoso, profundo, porém muito longo. E como também o pastor Evandro estava fazendo, farei eu. Adiantando no sermão, porque ele traz muitas coisas maravilhosas para nós, mas indo para o ponto que é importante para a minha reflexão nesta manhã, vamos já para o versículo 29, porque o sermão de Pedro vai para além do versículo 40. Então, lá no versículo 29, enquanto ainda o apóstolo Pedro está trazendo entendimento sobre o que está acontecendo, lá no versículo 29 em diante, ele vai dizer assim: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. O rei Davi recebeu a promessa que um dos seus descendentes sentaria no seu trono e reinaria para sempre sobre o seu povo e sobre as nações. Existe uma tradição cristã que está esperando que Cristo volte e que ele então, na sua volta, estabeleça seu trono sobre Jerusalém e ele reine nesta história ainda sobre todas as nações em um reino milenar. Existe uma ala do cristianismo que está guardando isso, porque dizem, foi proferido e prometido assim a Davi. Mas vejam como o apóstolo Pedro interpretou a profecia que Davi recebeu, de que um descendente de Davi reinaria. O apóstolo Pedro disse claramente: Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono. E então ele aplica: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Cristo, meus irmãos, não irá reinar, ele já está reinando, o seu reino já foi inaugurado. E sim, é verdade que é uma realidade já presente e ainda não, mas como se entende esse ainda não é que é o problema? Esse ainda não, meus irmãos, é que o reino presente do Messias, como falamos ontem, e isso vai aparecer hoje novamente, é para que ele vença todos os seus inimigos na história. E depois, o ainda não é um reino eterno onde não há inimigos a serem vencidos. Apenas o deleite eterno que o autor de Hebreus diz, ainda há um descanso para o povo de Deus. O último e eterno descanso. Ora, meus irmãos, o apóstolo Pedro então diz que havia sido profetizado de que o Messias reinaria e que o reino foi inaugurado quando Cristo ressuscitou. E ele continua: que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E agora o apóstolo Pedro irá aplicar, não apenas trazendo o Antigo Testamento, mas ele agora vai ampliar dizendo: exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui, irmãos, o que eu falei ontem e o que estou falando hoje se conecta. De propósito eu não usei esse texto ontem, caberia perfeitamente, mas esse texto traz algo a mais sobre o reino de Cristo. O apóstolo Pedro diz que a vinda do Espírito Santo sobre o mundo, de forma especial, com esta presença especial, é a prova, é uma das provas concretas de que o reino do Messias estava inaugurado. Prestem bem atenção nas palavras dele. O apóstolo Pedro disse que Davi profetizou sobre o reino do Messias, prevendo a ressurreição dele.
e que ele então foi elevado à posição de aquele que reina. Mas logo em seguida ele diz: uma vez que esse Cristo está exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro está dizendo: vocês não deveriam estar tumultuados pelo que vocês acabaram de ver. O que vocês acabaram de ver é a prova concreta de que Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, sentou à direita de Deus. O seu reino foi inaugurado e ele recebeu a promessa do Pai, a promessa do Espírito Santo. E essa promessa do Espírito é isso que vocês estão testemunhando agora. E aí Pedro continua dizendo assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. O que aqui Pedro está citando? Salmo 110, que nós falamos ontem. O próprio apóstolo Pedro nos ensina o que eu disse ontem, que João Calvino nos ensinou. Davi tem clareza de que está trazendo uma profecia messiânica clara, não tipológica, profecia direta, porque Pedro disse: Davi morreu, está sepultado entre nós, ele nunca subiu aos céus, não na condição de homem íntegro, inteiro, mas ele disse: o Senhor Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Pedro está dizendo: Davi sabia que ele não estava falando dele mesmo, mas estava falando do rei que haveria de vir. E então Pedro continua dizendo no versículo 36, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, os dois títulos messiânicos do Antigo Testamento. Veja Davi dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor. Pedro está dizendo: quem é esse Senhor que Davi está falando, que recebeu de Deus uma palavra? Pedro está dizendo claramente: ele é Jesus Cristo, a quem vós crucificaste. Ele é o Senhor porque ele é o Cristo. Cristo, a palavra grega para a palavra Mashiach, que nós acabei de citar como Messias várias vezes. O ungido, o escolhido de Deus, aquele que era prometido. Ora, o apóstolo Pedro traz talvez uma das declarações mais impactantes que o povo de Israel teve que ouvir logo depois da ascensão de Cristo: a esse Jesus que vós crucificastes e que nós testemunhamos a sua ressurreição, a esse Jesus Deus fez dele Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo é: o seu trono foi estabelecido, ele reina cumprindo as promessas do rei prometido, e o sinal, a evidência que vocês testemunham hoje é a vinda do Espírito Santo com poder. O apóstolo Pedro anuncia que o rei prometido, o Messias, está entronizado, cumprindo assim as promessas feitas na antiga aliança. E como eu disse a vocês, meus irmãos, ele cita o Salmo 110, o salmo messiânico do reino do Messias, e Pedro disse sem dúvida: esta profecia está cumprida porque Cristo está reinando. Veja, meus irmãos, o Salmo 110, versos 1 e 2, a gente leu ontem, mas rapidamente eu vou ler para vocês novamente. Literalmente o Salmo 110, 1 e 2 diz, é o salmo que eu falei para vocês ontem, né? A passagem mais citada do Antigo Testamento no Novo Testamento é o Salmo 110. E o Salmo 110, versos 1 e 2 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Irmãos, eu
desde ontem falo, o sonho do coração era fazer a exegese do Salmo 110 com vocês, o que seria impossível pelo tempo. Mas quando você estudar o Salmo 110 diretamente, o que é que você vai encontrar lá? O Salmo 110 anuncia o reinado e a vitória do Messias que viria, do Cristo, do Rei que viria. Ele anuncia o reinado e a vitória deste Rei prometido sobre a história. No entanto, o apóstolo Pedro olha para aquela profecia e para Pedro, o derramar do Espírito Santo era o sinal claro de que o Rei prometido já estava entronizado. Seu reino já estava inaugurado, a nova aliança havia começado, e as promessas da antiga aliança estavam se cumprindo. Meus queridos, olhando para isso, entendendo a sistematização disso, vamos vincular o que eu estou falando agora com o que eu falei ontem. Pedro está dizendo então que a vinda do Espírito Santo era sinal indiscutível de que o reinado do Messias havia começado. As promessas do Antigo Testamento se cumpririam e estavam se cumprindo. Mas quando eu olho para os textos do Antigo Testamento sobre o reinado do Messias, lembre-se do que eu falei ontem. Qual a evidência profetizada no Antigo Testamento sobre o reinado do Messias? A conversão das nações. Lembrando pelo menos duas passagens pequenas que eu li ontem. Salmo 22, versos 27 e 28. Quando no Salmo 22, o servo sofredor é anunciado como Messias prometido, o Salmo 22 termina com as seguintes palavras: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Um sinal claro do reinado do Messias sobre a história é que as nações se converteriam a ele. O Salmo 2, um outro salmo messiânico que citei ontem, que é o meu salmo preferido, o Salmo 2, nos versos 7 e 8, depois de falar como Deus ri sobre os povos que tentam se levantar contra ele, que tramam contra ele e contra o seu Cristo, o Salmo 2 vai na seguinte direção nos versos 7 e 8. O Messias disse: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então vejam, os salmos e os textos do Antigo Testamento que falam sobre o reino do Messias, sempre anunciam que a evidência histórica de que ele já reina, são as nações se convertendo a ele. No entanto, Pedro pega essa ideia, e Pedro traz algo a mais. Ele traz uma segunda evidência histórica do reino do Messias. O poder de Deus desceria do alto sobre o povo de Deus pela vinda especial do Espírito Santo, com poder. Agora, vocês que são pessoas extremamente inteligentes, pensem comigo. A Bíblia está me dizendo então que quando o Messias estivesse estabelecido como rei, as nações se converteriam a ele. A Bíblia está me dizendo que quando o Messias estivesse estabelecido como rei, enviaria o Espírito Santo com poder. Duas coisas. Então, meus irmãos, necessariamente essas coisas devem estar ligadas de alguma forma. De alguma forma, a vinda do Espírito Santo com poder está vinculada às nações se convertendo ao Senhor. Essas coisas devem estar relacionadas, porque ambas seriam o sinal histórico do reinado estabelecido do Messias. E a minha palestra é sobre isso. O Espírito Santo e a evangelização, percebem? O que eu estou lhes propondo é que a realidade do Espírito Santo na evangelização nada mais é do que o cumprimento histórico e visível da glória do reino do Messias, do reino de Cristo Jesus. Eu poderia simplesmente chegar aqui e começar a falar como o Espírito Santo age na evangelização do mundo, mas o que eu estou querendo é que vocês elevem os seus olhos e vejam que essa realidade histórica é invisível para nós. O Espírito Santo convertendo pecadores ao Senhor é o reflexo histórico de uma realidade espiritual. Cristo reina com glória e poder sobre as nações. E esse é justamente o terceiro ponto
da palestra que estou fazendo, da pregação que vocês quiserem chamar, porque fica nessa confusão. O ponto 3 desse sermão é este, para quem está anotando. O triunfo do reino do Messias inaugurado se mostraria pela expansão de sua verdade entre as nações, e o rei avançaria por meio do seu espírito. Vou repetir. O triunfo do reino inaugurado do Messias se mostraria pela expansão de sua verdade entre as nações, e o rei avançaria por meio do seu espírito. Vamos voltar para o Salmo, vamos voltar para Atos 2. Veja, depois de Pedro anunciar claramente que a vinda do Espírito Santo era uma evidência histórica do reino do Messias, veja o que acontece depois no texto bíblico. Lá no versículo 37, está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, vejam bem, eles ouviram que Pedro anunciou sobre o reino do Messias e a vinda do Espírito. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Quando foi anunciado aos judeus, Cristo morreu, Ele ressuscitou, Ele reina em glória, e Ele enviou seu Espírito, o texto sagrado diz que aquilo atingiu o coração deles em cheio, com poder do alto. Eles ouviram aquilo, e aquilo foi como um peso enorme esmagando o seu coração. Eles foram impactados por aquela verdade. A glória do Filho de Deus foi revelada diante dos seus olhos. E o que é que acontece então? Eles dizem assim, eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? O que faremos? Nós crucificamos o ungido de Deus, Ele ressuscitou e agora Ele está reinando em glória, e nós estamos vendo o poder do seu Espírito inundando vocês, e o que será de nós agora? O que nós faremos? Nós estamos vendo vocês sendo alcançados por essa realidade, por esse poder, por este reino, mas o que será de nós? E o que resta para nós? Qual a esperança que nós temos? Ao qual o apóstolo respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é só para nós, disse eles. Se vocês se arrependerem, se vocês crerem, confessarem Jesus Cristo como Senhor e forem batizados em nome dEle, vocês também receberão esse Espírito, esse poder do alto, essa evidência do reino de Cristo. E Pedro continua: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos. E aqui está outra falha do argumento pedobatista, né? Eles isolam esse versículo. Ele diz: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo, pois essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Eles isolam isso e defendem: está vendo? Devemos batizar os nossos filhos, pois essa promessa é para nós e para os nossos filhos. Veja como eles isolaram o texto do contexto. O apóstolo Pedro está falando sobre o reino de Cristo, que adentrou a história pelo poder do Espírito e que estava agindo sobre eles, e ele está dizendo: também pode vir sobre vós, se vocês crerem. Mas veja, ele vai dizer assim: essa promessa é para vocês, para os vossos filhos, mas o texto não acabou, e disse: para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro não está falando dos filhos literais daqueles homens. Ele está dizendo que a promessa era para os filhos de Israel e era para aqueles que estão longe, ou seja, os gentios, as nações, aqueles que não eram do povo de Israel. Esse texto de forma nenhuma fundamenta o pedobatismo, até mesmo o contrário disso, pois está escrito: é necessário que se arrependam e creiam e sejam batizados. Quando ele diz que a promessa é para eles, para seus filhos, ou seja, os judeus,
e para todos os gentios. O que Pedro está dizendo é: esse reino de glória e poder de Jesus, que se manifesta na história pelo poder do seu Espírito, alcançará as nações. Não é só para nós, os seus discípulos, os seus apóstolos, não é algo exclusivo para nós. As promessas do Antigo Testamento não foram para 12 homens, não foi para 70 homens, não foi para 110 homens, aquele primeiro núcleo dos discípulos de Jesus. Não, essa promessa é para nós, essa promessa é para vocês, povo de Israel, essa promessa é para as nações. E Pedro deixa bem claro, não é uma dúvida, não é uma hipótese, ele anuncia: isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro diz com clareza: Deus chamará para si pessoas de todas as nações, e eles virão, e eles crerão, e eles se arrependerão, e eles serão batizados em nome de Jesus, e receberão o poder do Espírito. Não é uma dúvida, não é uma hipótese, é uma certeza, porque ele crê naquilo que o pastor Livandro falou nessa manhã. Quando dois poderes se enfrentam, o poder do alto é mais forte, e ele triunfará. O poder de Deus triunfará sobre as nações, sobre os perdidos, e o poder do Espírito alcançará os perdidos, e eles crerão, se arrependerão, e serão batizados em nome de Jesus, cumprindo aquilo que o Salmo 22 disse: todas as nações da terra se lembrarão dele, e se converterão a ele. Pedro está dizendo, é justamente a vinda do Espírito Santo que vocês estão vendo, que garante que isso já começou entre nós. O reino do Messias foi inaugurado, e o reino do Messias se espalhará, não apenas entre Israel, mas entre as nações. Isto Pedro está profetizando, ele está dizendo, isto já começou. E aí então o versículo 40, continuando, vai dizer: com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E eu vou até tomar água, porque o que vem agora é uma grande bênção do Senhor. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. E veja, irmãos, o que é que o livro de Atos nos diz. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Vocês acham que aquela multidão estava propícia ao Evangelho? Nós estamos falando do povo que Pedro disse claramente: vocês crucificaram a Cristo. É a multidão que está lá na ocasião do julgamento de Jesus gritando: crucifica-o, crucifica-o. É o povo que se levantou contra o Messias, é o povo que Jesus pregava e multiplicou pães, e uma grande multidão se ajuntava, e ele dizia ao povo: vocês estão atrás de mim, não é por minha causa, mas é por causa do pão que eu lhes dei. Mas eu lhes digo, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não terão vidas em si mesmo. E o que é que o Evangelho diz que aconteceu? As multidões se apartavam dele. As multidões se apartavam dele, porque ele disse: se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terão vida em si mesmo. As multidões se apartaram dele. Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês não vão? Vocês também não vão com eles? Eles dizem: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Vejam, é essa multidão que agora estão diante dos apóstolos dizendo: o que nós faremos? Nós crucificamos ele. E Pedro diz: arrependam-se, creiam, sejam batizados. E o texto diz então que eles aceitam as palavras e foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Como os irmãos sabem, Jesus tinha 12 apóstolos, dos quais tiveram a baixa de um, mas veio Matias e o substituiu. Jesus tinha 12 apóstolos. Se você soma com aqueles 70 discípulos, o primeiro grupo de Jesus não é muito maior do que o número de 100 pessoas. Não é muito maior que isso.
O primeiro grupo de discípulos de Jesus não é muito maior do que 100 pessoas, mas o Espírito Santo veio do alto. E quando o Espírito Santo veio do alto, na primeira pregação que Pedro faz, pelo poder do Espírito, se convertem 3.000 pessoas. E o texto bíblico diz que eles são homens de todas as nações. Vejam que Jesus proferiu em Mateus 13, eu li essa parábola ontem: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Ela é plantada e ninguém dá muito valor porque ela é muito pequena, mas quando ela cresce, ela é a maior de todas as árvores, ou a maior das hortaliças, e a glória dela é maior do que as demais. Aqui eu estou vendo a evidência da profecia se cumprindo. De um grupo de 100, a igreja cresce para 3.000, rapidamente, na primeira pregação feita pelo poder do Espírito. E vocês conhecem Atos, é 3.000 aqui, daqui a pouco serão 5.000, daqui a pouco será uma multidão se espalhando pela terra. O apóstolo Paulo escreve nas suas cartas dizendo assim: hoje o evangelho foi pregado em todo o mundo. Paulo diz isso, e que todo mundo é o mundo que ele conhecia. Todo mundo, Paulo diz, o evangelho do reino foi pregado em todo mundo. E nós não vemos isso, meus irmãos, ao terminarmos de ler o livro de Atos, o evangelho se espalhou por todo o Império Romano, não é isso? Algo que começou com 12 homens, que no máximo estava ampliado para 100 no primeiro momento, mas foi de 3 para 5, para uma grande multidão, e se espalhou por todo mundo. E quando o apóstolo João vê a profecia sobre o fim da história e a igreja reunida, o apóstolo João diz que há ali uma grande multidão, de um número que não pode ser contado. De um número que não pode ser contado. O reino, irmãos, avança, e ele prospera, e ele vence. E você diz: eu olho, pastor, e as condições não são para isso. Eu digo: não são as condições, é o que Pedro disse. O reino estabeleceu-se, e o poder do Messias se estenderá sobre a terra, porque ele nos enviou o seu Espírito Santo, que é o seu poder sobre a história. O Espírito, meus irmãos, é quem realiza a obra de convencer as nações sobre quem Jesus Cristo é. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, mas veja o poder do Espírito agindo, não só convertendo pecadores. Vocês lembram que eu falava ontem sobre o que é a missão da igreja? O que é que a igreja deve fazer para discipular as nações? Eu disse que Jesus nos ensinou 2 coisas: batizar perdidos e ensinar os crentes. Lembram disso? Você vai ver o Espírito Santo fazendo exatamente isso nesse texto. 3.000 pessoas se converteram, ou foram convertidas. Veja o que acontece, o seguinte, versículo 42. O que é que acontece com essa igreja de 3.110 pessoas, mais ou menos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que aconteceu com esses homens? A sua vida foi transformada poderosamente. Por quem? Pela habilidade dos apóstolos? Pelo Espírito santificador. Inclusive, irmãos, vocês sabem que é essa outra tradução para aquilo que nós traduzimos como Espírito Santo. Uma tradução boa, possível e deve ser aplicada é o Espírito santificador. É aquele Espírito que, onde ele está, com poder, nada mais permanece do mesmo jeito. Ele
converteu 3.000 almas naquele dia, mas o texto vai dizer que ele mudou a vida dessas pessoas para sempre. Homens piedosos, dedicados, que serviam e estavam vivendo poderosamente como igreja. E o que acontece com esse povo que vive poderosamente como igreja pelo poder do Espírito? O texto de Atos vai terminar contando com a simpatia de todo o povo. E o que é que então Lucas nos informa? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma vez eu estava lendo um autor, e ele dizia que o reino de Cristo estava fadado ao fracasso. Ele tinha uma visão pessimista do avanço do reino, de que o reino de Cristo não prosperaria na história, mas fracassaria na história. Ele dizia nessas palavras. E, irmãos, alguém afirmar que o reino de Cristo fracassaria, para mim, é blasfêmia. É uma blasfêmia absurda. A pessoa afirmar isso, imaginem, o reino de Cristo fracassará. Isso é uma blasfêmia. O Senhor nunca fracassa. Ele jamais falha. E agora eu estou vendo Lucas dizendo que não só 3.000 se converteram, mas todos os dias pessoas iam sendo salvas. Mas qual é a evidência que eu quero dizer? Porque eles foram salvos? O poder do Espírito estava estabelecido, revelando o quê? O reino de Cristo Jesus. Meus irmãos, pecadores começaram a serem convertidos pelo Senhor, pelo poder e pela ação do Espírito, como evidência do avanço do reino do Messias. E isto é simplesmente análise de Atos capítulo 2. Esse é o fluxo do texto. O Espírito vem, Pedro anuncia que isso é a certeza de que o reino começou, e o texto termina dizendo que pessoas de todas as nações estão se convertendo a Jesus, e a igreja está sendo edificada, e ela está sendo piedosa. Esse é o fluxo de Atos 2. O reino do Messias é conhecido pela presença do Espírito, pela conversão das nações. Irmãos, nós não deveríamos nos assustar sobre isso, porque o próprio Jesus disse que isso seria assim. João capítulo 16, versículos 7 e 8, Jesus disse o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Isso é naquela ocasião que os discípulos não estão felizes, Jesus está dizendo, eu estou indo. E eles não estão felizes com isso, mas Jesus disse, por que vocês estão assim? Convém que eu vá, disse ele, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E o que aconteceria quando Cristo entronizado enviasse o seu Espírito? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É interessante, irmãos, que nós usamos muito esse texto para dizer que o Espírito é quem convence o pecador, é o Espírito quem converte o pecador. Nós somos reformados, esse texto a gente usa muito. Jesus disse que quando enviasse o Espírito, era o Espírito quem convenceria as pessoas do pecado, ou seja, eles são pecadores, da justiça, do que Cristo fez e do juízo que virá. Nós usamos muito esse texto, mas quando nós colocamos o texto no contexto e vemos que Jesus disse assim, quando o Espírito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que a evidência de que ele estaria entronizado ao lado do Pai é que seu Espírito viria e ele converteria as nações. Jesus falou que isso era a evidência do seu reino. Porque quando ele disse, eu irei, ele está também se referindo ao que diz o Salmo 110, senta-te à minha direita. Ele anunciou isso, que o seu reino iria se desdobrar na vinda do Espírito que convenceria as nações. Ora, irmãos, Colossenses 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz uma das declarações mais lindas que nós temos no Novo Testamento. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor,
no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É verdade que o mundo jaz no maligno, é verdade que ele é o Deus dessa era, o príncipe desse mundo, mas Jesus disse que, quando Jesus ainda estava na sua obra encarnada entre nós, dizendo, chegou a hora do príncipe desse mundo ser derrotado, e Paulo diz em Colossenses, que ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Cristo reina, meus irmãos, e nós somos partes desse reino, e isso transformou as nossas vidas para sempre. No entanto, a Bíblia está dizendo que o reino de Cristo avançará. Ele avançará sobre as nações. Pessoas de todas as nações serão arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, olhar de forma correta para o reino de Cristo faz toda a diferença. Se eu acredito que as coisas estão muito mais e o mundo está entregue ao maligno, mas um dia Cristo irá romper sobre a história. E Ele estabelecerá pela força do seu poder, com a força da sua milícia de anjos, um reino na terra para ainda ser vivido nessa história. O que é que nós vamos fazer como igreja? Apenas aguardar ansiosamente que Jesus venha com a milícia de anjos armados para subjugar as nações e estabelecer um reino messiânico sobre a história. É isso que nós faremos, nós iremos aguardar. Mas se nós entendermos que a natureza do reino não é militar, não é político-militar como os judeus esperavam, mas se nós entendermos que a natureza do reino de Cristo é espiritual, e que esse reino já está estabelecido, e que esse reino já está avançando sobre as nações, e se eu entendo que ele avança no poder do Espírito, através da instrumentalidade da igreja, o que é que nós vamos fazer? Esperar? Não, meus irmãos. Nós vamos implementar esse reino sobre a terra, sabendo que não é no nosso poder, mas no poder do Espírito que Ele nos deu para fazer isso. Nós iremos para evangelizar as nações. Essa consciência de que o reino de Cristo se estabelece pelo poder do Espírito e através da instrumentalidade da igreja muda tudo. É certo que quando a liderança do seminário pensa em fazer uma conferência teológica sobre a evangelização das nações, o que é que se deseja com isso? Apenas fazer uma discussão erudita e teológica sobre a evangelização, para discutirmos um tema? Eu acredito que essa não é a ideia. A ideia é incendiar os nossos corações pela evangelização do mundo. E é pensando nisso que eu estou tentando dizer aos irmãos desde ontem, Cristo foi entronizado, Ele reina, e Ele nos enviou o seu Espírito para ser o poder, para que nós possamos ir e discipular as nações como Ele ordenou que fizéssemos. Cristo não nos mandou para uma missão suicida, irmãos, dizendo, vão, discipulem as nações, mas vocês não serão bem-sucedidos, vocês serão derrotados. Aí eu virei com uma milícia de anjos, colocarei todo mundo de joelho, e então finalmente estabelecerei meu reinado sobre a história. Isso não tem base bíblica, não é a ideia. A ideia é Ele reina, e o poder do alto veio, não é uma milícia de anjos, é a presença do Espírito, e nós somos os seus soldados. Como eu disse, eu não tenho condições de fazer exegese do Salmo 110, mas depois leia, tarefa de casa, leia o Salmo 110 com detalhes em casa. Lá está profetizado assim: os seus jovens virão voluntariamente te servir. Falando para o Messias. Os teus jovens virão voluntariamente te servir. Quem estabelecerá o reino de Cristo sobre a terra não é uma milícia de anjos armados. É o poder do Espírito Santo atuando através da igreja, discipulando as nações. Ora, meus irmãos, Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus disse qual era a natureza do reino. Ele disse que não era uma natureza política e militar. Em Lucas 17, 21, Jesus disse assim: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. E ele termina dizendo assim: porque o reino de Deus está entre vós. Jesus não disse que era algo que viria com força militar. Ele já disse claramente: o reino está entre vós. Já está entre nós. Esse poder já está desde o século I ganhando nações. E nós somos aqueles que devem ganhar nossa geração para Cristo Jesus, não na nossa capacidade ou poder, mas sabendo que o poder do Espírito veio como evidência desse reino que já começou.
Se eu pudesse pegar o que eu falei ontem e o que eu estou falando hoje e juntar em uma única ideia, e é isso que eu quero fazer para terminar minha fala agora. A mensagem que eu queria trazer nessa conferência, juntando as duas palestras, é assim: a obra missionária da igreja será bem-sucedida através da pregação do Evangelho, pois é o Espírito quem convence o homem de sua condição de pecador e da necessidade de crer em Jesus como seu Salvador. E ele faria isso com pessoas de todas as nações, como prometeu, como sinal e expressão do reino glorioso de Cristo. Que bela esperança, meus irmãos, nós temos da palavra de Deus. A igreja será bem-sucedida em discipular as nações, na sua obra missionária. Ele nos prometeu que estaria conosco até o fim, e Ele nos deu o seu Espírito. A igreja será bem-sucedida em discipular as nações, pelo poder do Espírito, que convencerá o homem do seu estado de pecado e de que precisa de Jesus como Senhor e Salvador. E isso será a evidência histórica, o sinal e a expressão do reino glorioso de Cristo sobre o mundo. Deixa eu lhes dizer uma coisa, sabe por que, irmãos, eu posso crer nisso? Porque eu sou calvinista, porque eu sou reformado, porque eu sei que homem se converte ao Senhor não pela força do poder do homem, mas pelo poder de Deus. Eu sei que foi isso que aconteceu comigo. Foi Deus quem me tirou do domínio das trevas e me trouxe para o reino de Cristo. Foi Ele que me alcançou. Não foi um homem que veio com sabedoria e me convenceu. Foi o poder de Deus que operou sobre mim e mudou quem eu sou. E quando eu olho para a minha história e vejo o poder que Deus teve para converter eu, um miserável pecador, eu creio que Ele pode fazer isso entre as nações pelo poder do seu Espírito. Por isso, irmãos, vamos ao mundo fazer discípulos de todas as nações como Ele ordenou, na certeza e na garantia que o império das trevas não podem contra o poder do reino de Cristo, operando na história pelo poder do seu Espírito. Perseguição virá, dificuldade virá, assolação virá, e vem acontecendo ao longo de toda a história da igreja, e acontecerá desde sempre, mas no fim, o trabalho da igreja será bem sucedido em fazer discípulos entre as nações, expressando a glória do reino de Cristo sobre a história, como havia sido prometido. Que Deus seja louvado por esse Cristo a quem nós servimos, meus irmãos. Ele é grandioso, Ele é glorioso e não há ninguém como Ele. Eu queria quebrar um pouco o protocolo e no lugar de eu mesmo orar, eu queria chamar o pastor Janison para orar. E todos nós, irmãos, vamos orar juntos, glorificando a glória do Filho de Deus, glorificando e exaltando o Filho de Deus que reina em majestade e poder, mas também conclamando ao Senhor que mova os nossos corações para discipular as nações e estabelecer o reino de Cristo sobre a terra. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado e bendito, glória seja dada a Ti, Senhor Deus, pelo que nós temos ouvido e aprendido nesta manhã, Senhor Deus, ontem, ao longo de toda esta conferência, Senhor. Nós constantemente vemos, Senhor Deus, a desgraça do mundo, nós vemos, Senhor Deus, o poder de Satanás, nós vemos, Senhor Deus, o poder do pecado, mas, ó Senhor, não permita, Senhor, que os nossos olhos sejam suplantados de maneira que não vejamos o Teu poder, Senhor. O Teu Filho se manifestou para desfazer as obras, Senhor Deus, do diabo e do pecado, Senhor, e assim Ele tem feito, Senhor. Que nós possamos ganhar fôlego, Pai, na convicção de que Cristo reina, Senhor Deus, e que o poder dele está em favor do seu povo, Senhor, e que o poder dele domina, Senhor Deus. Ele é o Cristo Pantocrator, Senhor, aquele que reina sobre todo o universo. Que essa verdade avive o coração do teu povo, que essa verdade avive a nossa esperança, Senhor Deus, porque nós vencemos em Cristo que é vitorioso, Senhor. É o que nós te suplicamos, aviva o coração do teu povo, traz esperança, Senhor Deus, na nossa batalha contra o pecado, traz esperança da nossa batalha contra Satanás, Senhor Deus, fortalece-nos dessa manhã pela força de Cristo Jesus, Senhor.
ao que nós te suplicamos no nome santo do teu Filho, que reina e vive para sempre, ó Deus. Amém.